mais difícil sustentar a ideia de que estamos, de fato, avançando para algum lugar diferente. Vamos raspar, hein? Ó, primeira raspadinha. Mas não acalma. Ela desorganiza tudo o que antes parecia sólido. Durante muito tempo, a ideia de entender melhor a vida soa como um avanço natural. Mais leitura, mais reflexão, mais consciência. Como se, ao enxergar mais, você automaticamente sofresse menos. Só que o efeito costuma ser o oposto. Eclesiastes não romantiza o conhecimento. Ele entrega a consequência sem filtro. Na muita sabedoria há muito enfado, e o que aumenta em conhecimento, aumenta em dor. Não é exagero, é proporção direta. Quanto mais se percebe os padrões, menos convincente fica a ilusão de novidade. Aquilo que antes motivava começa a perder intensidade. Aquilo que antes parecia significativo começa a revelar suas limitações. A mente deixa de reagir como antes, não porque ficou mais forte, mas porque passou a enxergar demais. O entusiasmo diminui, não por falta de oportunidade, mas por excesso de lucidez. Certas promessas deixam de funcionar. Certos discursos deixam de convencer. Certas metas já não carregam o mesmo peso, porque o desfecho se tornou previsível demais. E aqui surge um ponto delicado, raramente admitido com honestidade. Nem toda a consciência liberta. Algumas apenas retiram o conforto. Pessoas que desenvolvem esse tipo de percepção frequentemente entram em conflito interno. Não por fraqueza, mas por incompatibilidade. O mundo continua operando com base em estímulos simples, recompensa, validação, comparação, enquanto a mente já não responde com a mesma ingenuidade. O resultado é um tipo específico de cansaço. Conversas superficiais soam vazias. Objetivos comuns parecem insuficientes. Entretenimento distrai, mas não sustenta. E, ao mesmo tempo, não existe um lugar melhor, claramente definido para onde ir. A filosofia sempre tocou nesse ponto com cuidado. Enxergar além da camada comum da realidade tem um custo. Não financeiro, não físico. Um custo existencial. Porque desmonta as estruturas que davam sentido automático à vida cotidiana. Antes, seguir o fluxo bastava. Depois, seguir o fluxo parece incoerente. Antes, buscar mais parecia progresso. Depois, buscar mais parece repetição. E o problema não é apenas ver isso, é não conseguir desver. Ignorância, nesse contexto, deixa de ser falha e passa a ser proteção. Não no sentido pejorativo, mas funcional. Quem não enxerga o padrão completo, continua se movendo com mais leveza, porque ainda acredita nas promessas que sustentam o movimento. Quem enxerga, carrega o peso de saber que muitas dessas promessas não se sustentam até o fim. Eclesiastes não oferece alívio imediato para isso. Ele mantém a coerência até o limite, porque na sabedoria há muito enfado, sem tentativa de suavizar. A ideia de que a verdade libertaria automaticamente não se sustenta aqui. Primeiro, ela desestrutura, remove certezas, dissolve expectativas, expõe limites. Só depois, talvez, surja algum tipo de reorganização. Mas esse talvez já não vem com garantia. E nesse ponto, o conflito se torna inevitável. Continuar enxergando exige suportar o peso. Parar de enxergar não é mais uma opção real. E quando essa tensão se instala, a vida deixa de ser apenas vivida e passa a ser constantemente questionada. Quando todas as respostas caem, sobra uma pergunta que ninguém consegue evitar. Por que continuar? Não como frase bonita, como confronto direto. Se a vida não entrega novidade real, se o esforço não garante sentido, se enxergar mais só aumenta o peso, então seguir em frente deixa de ser automático. Passa a exigir uma decisão consciente. E aqui, qualquer resposta superficial desmorona rápido. Porque não dá mais para sustentar a ideia de que tudo vai fazer sentido depois. Nem de que,
Basta encontrar o caminho certo. Esse tipo de promessa já não se mantém de pé depois de tudo que foi visto. Eclesiastes, curiosamente, não termina em desespero. Ele muda o foco. Não tenta reinventar o mundo, nem promete escape do ciclo. Ele ajusta a forma de existir dentro dele. Não há nada melhor do que alegrar-se e fazer o bem na sua vida. E também que todo homem coma, beba e goze do bem de todo o seu trabalho. Isso é dom. Simples demais à primeira vista. Quase decepcionante. Mas só parece simples porque a mente ainda está presa à ideia de grandeza, de algo extraordinário que justificaria tudo. Quando essa expectativa cai, o ordinário deixa de ser insuficiente e passa a ser o único terreno real. Comer sem pressa. Trabalhar sem se perder completamente nisso. Estar presente sem transformar cada momento em uma busca por significado maior. Nada disso resolve o mistério da existência, mas sustenta a vida de forma concreta. E aqui surge uma mudança sutil, mas decisiva. Parar de exigir que a vida entregue mais do que ela entrega. Pessoas que abandonam a obsessão por relevância, por reconhecimento, por uma narrativa grandiosa. Frequentemente não vencem no sentido tradicional, mas também deixam de carregar aquele vazio constante que vem da comparação e da expectativa inflada. Não se trata de desistir, se trata de ajustar a medida, porque continuar buscando algo que já se provou inconsistente não é esperança, é insistência. Eclesiastes encerra sem fantasia. O que Deus faz durará eternamente, nada se lhe deve acrescentar e nada se lhe deve tirar. Ou seja, a estrutura não está sob seu controle, nunca esteve. Mas a forma como você atravessa essa estrutura ainda está. Você não é o primeiro a sentir isso. Não será o último a tentar entender. A diferença não está em quebrar o ciclo. Ninguém conseguiu. A diferença está em como você se posiciona dentro dele. Resistindo, esperando algo que nunca se fixa, ou aceitando que a vida não precisa ser extraordinária para ser vivida com algum nível de paz. E no fim, a conclusão não vem como alívio completo. Vem como lucidez suficiente. Talvez a liberdade não esteja em escapar da repetição, mas em parar de lutar contra ela. Você que chegou até aqui já faz parte de Sojosa, que não foge das perguntas difíceis. Se você sente que pertence a esse lugar, torne-se membro do canal. É a forma mais direta de manter esse projeto vivo e ainda te dá acesso a conteúdos e diálogos exclusivos. Aos que já são